Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Bom dia, Luan. Tudo certo? Tudo belezura aí? Tudo bem, 100%. Como é que você passou o fim de semana aí? Dormindo. Dormindo? Tá certo, né? O cara trabalha bastante, aí chega no fim de semana ele quer descansar, né? Mas sabe que isso até é um assunto interessante, dá pra trazer um dia aqui sobre a saúde do empreendedor também, né, Vini? É verdade, a gente falava mais sobre isso, porque muitas vezes as pessoas ficam naquele foco de atingir os resultados e esquecem do equilíbrio, da importância de descansar. E existe até um movimento interessante que as pessoas se sentem até culpadas às vezes por descansar, né? Se sentem culpadas por às vezes fazer alguma coisa que não é extremamente produtivo, né? Então isso aí dá um bom programa, né? Mas fala aí, galera, vamos pro nosso programa de hoje. Então começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, um programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7, toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30 da manhã, em horário excepcional. E você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que a gente vai ver no programa de hoje, Vini? Hoje o programa é um pouquinho diferente, né? A gente, apesar de ter o mesmo formato, é um programa nós dois aqui, né, Malek, sobre um assunto bem interessante, que inclusive foi sugerido por você. Mas a gente vai ter também os nossos destaques aí, e um deles é, né, que tal você ser pago para viajar, né? Afinal, quem não gostaria disso, né? Tem também outro destaque, que a companhia de investimentos Mubadala desiste de comprar a dona do Burger King no Brasil. Como sempre, as nossas dicas também de gestão, finanças, tecnologia e investimento. Temos também um sorteio, né, Malek? A gente tem sorteio hoje. Quem sabe já fazemos agora aqui para esquentar o programa? O que tu acha? A gente começar dando a dica pro pessoal aí. A gente tem um evento que a gente tem anunciado aqui que é muito bacana, que é o Cenário Econômico e Oportunidades para a Serra Catarinense, que vai acontecer ali, é uma organização do Conselho de Núcleos Empresariais da CIL. Um grande abraço pro Tite, né? Esse evento contará aí com a Estela Benetti, que é palestrante, ela é jornalista de economia, né, pela NSC, Diário Catarinense, Rádio CBN, né, fala sobre o assunto aí nas redes sociais também. O evento acontece na sede da CIL no dia 4 de outubro, a partir das 18h30, e ele tem um custo de R$25 para associado da CIL e R$40 para não associado. Mas o ouvinte do Pulso que está sempre ligado com a gente não precisa pagar nem 25 nem 40 se ele for rápido. Olha aí. Porque os dois primeiros que mandarem uma foto ali do seu radinho ouvindo a gente agora e marcar o Pulso no Instagram, marcar a RC7 aí, né, marcar a Associação Empresarial de Lages também, a CIL, os dois primeiros, veja bem, bate uma foto do radinho aí, ouvindo o Pulso Empreendedor, que os dois primeiros vão ganhar um ingresso de presente para esse evento, beleza? Tá valendo já, depois a gente reforça aí. Tem que marcar quais perfis mesmo? @Pulso Empreendedor, @ACILages, ACI Lages e @Rádio RC7 e @RC7, isso aí. Show, perfeito então, beleza? Pessoal, não perde, tá? Não perde aí, participa com a gente, depois a gente dá mais um reforço aí pra quem chega depois também. O evento vai ser bem legal mesmo. É isso aí. E a gente tem o nosso tema então, né? A gente percebe aí muitas mudanças na sociedade, dificuldade de as pessoas estarem comprometidas nas empresas. A galera às vezes tem aquela geração neném também que a gente fala, né? Que nem trabalha, nem estuda, pessoas também que às vezes tem dificuldade de ter interesse em questões coletivas também. Enfim, são vários aspectos hoje da nossa sociedade e a gente, né, decidiu trazer aqui para você, nosso ouvinte, né, falar um pouquinho sobre o porquê que isso acontece e como que você pode gerir, né, gerenciar e fazer a gestão de pessoas, mas também a sua autogestão, né, também cuidar de si mesmo, entender para onde você está indo, o que você está fazendo, a viver de forma mais consciente. E aí hoje então, eu e o Malek vamos falar sobre esse tema, que é como você então gerenciar pessoas aí
né, numa época de, digamos, atenção volátil, né? E aí tem um termo, Malik, que você que sugeriu esse termo, tá usando muito, e acredito que ele começou a ficar em alta recentemente, após um lançamento do livro do Bauman ali, ou enfim, na verdade foi após o falecimento do Bauman, né? Fui pesquisar exatamente sobre o assunto. Muitas de suas, ele é um filósofo polonês, muitas de suas ideias ali, enfim, e tem um livro dele chamado Modernidade Líquida. É isso, né? É isso, tem uma série de livros, né, que abordam o assunto ali, onde ele traz algumas visões sobre a nossa sociedade, né? E aí você levantou o assunto mais assim, Malik, esquecendo um pouquinho o Bauman agora, que vai ser, digamos, um dos pilares né? Aí do nosso bate-papo hoje. Forte, né? Por que você decidiu trazer o assunto, cara? O que tem acontecido? O que você tem vivido? E, enfim, pra gente poder vir aqui debater isso no programa hoje. Olha só, Vini, o que eu tenho percebido hoje nas empresas, mas também nos grupos, associações empresariais, né? Isso eu vejo que é por Santa Catarina, grupos, né, que trabalham aí com objetivos específicos, então vamos chamar de associações, de entidades, né? Elas têm tido uma dificuldade muito grande no engajamento de pessoas, né? E as empresas também, até os grupos familiares também têm percebido o grande desafio que é você conectar pessoas, né, e atingir objetivos, né? Então, eu acho que isso é a dor que está chamando, sabe? As empresas convocam pessoas, mas tem dificuldade também, ou quando conseguem ter pessoas trabalhando com elas, tem dificuldade de engajamento também. Parece que todo mundo assim tá meio que, isso palavras minhas assim, né, meio amortecido assim, meio uma camada de fundo, sem entender de fato o que tá acontecendo. Eu diria até que uma sensação assim de talvez de estar um pouco perdido, das pessoas estarem um pouco perdidas. Eu sei que é um tema subjetivo, né? Um tema que vai envolver filosofia, psicologia, mas é uma realidade que a gente vive. O que eu acho legal é a gente falar sobre o assunto para trazer primeiro, assim, um pouco de entendimento do que está acontecendo, porque a gente fica às vezes no campo superficial e na dor, né? Eu vejo as empresas assim, não tem mão de obra, não tem mão de obra, não tem mão de obra. E ficam repetindo isso, e todo mundo fica repetindo isso, e beleza, e não tá mudando, né? E eu acho que a compreensão mais profunda do tema vai ajudar a gente também a buscar algumas soluções, né? E aí a gente citou o termo modernidade líquida, né? Que daí a gente volta lá pro Bauman, que foi quem criou esse termo para explicar, né, um pouquinho sobre o que a gente está vivendo, mas ouvindo de você, Malik, o que é modernidade líquida? Por que o Bauman nomeou, né? Por que ele criou esse termo para descrever a nossa sociedade atual? Na verdade, ele faz uma série de observações, né, sobre a sociedade e comportamentos, a forma como ela evolui, e eu vou tentar explicar da forma mais, vamos dizer assim, mais objetiva, assim, mais clara, assim, fazendo algumas analogias, né, e trazendo aquela vivência que a gente tem, que as gerações têm, né? Se a gente fizer uma análise das gerações anteriores, a gente ia ver que era uma sociedade que buscava e a gente já falou isso, né, da pirâmide de Maslow, né? Aquela coisa, é uma sociedade que buscava o sustento, né? É uma sociedade que buscava a segurança, que buscava alguns, vamos dizer assim, algumas necessidades mais básicas. E aí, com isso, a gente tinha também, né, uma série de comportamentos, de valores, e um jeito que a sociedade vivia, né, que remetia muito mais aos aspectos de vínculos mais fortes, de uma solidez das coisas, né? As pessoas, elas sabiam que elas precisavam passar mais tempo envolvidas com algo para que aquilo desse resultado. Vamos dar um exemplo, né? Elas tinham que plantar, elas não tinham, não é como hoje você ir ao mercado, você não tinha a disponibilidade de recursos como tu tem hoje. Hoje você pega o celular e compra um negócio do outro lado do mundo, né? Na época, né, antigamente, vamos dizer, as outras gerações não tiveram esse privilégio. Antigamente não, todas as gerações que nos antecederam não tiveram esse privilégio. Então elas precisavam cunhar as coisas, elas precisavam fundir o metal, elas precisavam trabalhar, né, o alimento, e tudo isso trazia também um senso muito mais próximo do que são os movimentos naturais, né, do ser humano, ou seja, e da própria natureza, os ciclos das coisas, o tempo de produção, beleza. Isso aí fazia com que essas pessoas tinham
mais resiliência, talvez, com que essas pessoas tinham muito mais dedicação e respeitavam o tempo das coisas. Por outro lado, a gente tem hoje uma sociedade que de alguma forma se acostumou a receber as coisas muito prontas. Pessoas que já nasceram nessas gerações mais recentes se acostumaram a receber as coisas muito prontas. E isso não é só culpa dos pais, como muita gente fala, é em função das facilidades que a própria sociedade gerou. Então você Sim. pega, por exemplo, uma criança nascida nas gerações mais recentes e ela quer algo, né? Os pais conseguem disponibilizar rápido aquilo, né? E isso também exercita algumas áreas do cérebro, vamos dizer assim, ativa alguns gatilhos mentais também, onde a pessoa acaba trabalhando naquela coisa de recompensa, assim, ela quer uma coisa, ela recebe de volta, ela quer uma coisa, ela recebe. Então é tudo muito rápido. Claro que eu não estou falando em termos tão técnicos, né? E se tiver algum psicólogo, algum profissional também que queira nos complementar aqui, a gente fica muito aberto a receber as dicas aí, também as ideias de vocês, mas o fato é que a gente tem hoje os tempos onde as pessoas se tornaram muito imediatistas por conta de toda essa evolução, de todas essas mudanças que a gente tem na forma de produção, e a gente saiu de uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo, uma sociedade hoje que antes a sociedade estava muito mais preocupada no autossustento, na segurança, e aí ela produzia, né? A sociedade estava focada nisso. Hoje, como as coisas estão muito fáceis, né? E a gente tem até algumas coisas que devem fazer uma confusão na mente dos jovens, né? Você tem, por exemplo, lá, uma pessoa produzindo numa pequena indústria ou no agronegócio e suando muito para aquilo, e ao mesmo tempo você tem pessoas vivendo uma vida, né, com perdão aqui, mas sendo bem direto, uma vida extremamente fútil, postando isso em redes sociais e ganhando muito mais dinheiro do que aqueles que produzem. Sim. Então, obviamente, isso também estimula mais pessoas a buscarem esse meio, esse jeito de viver. Eu também quero viver assim, que nós sabemos é insustentável, até pelo que a gente tem vivido em cenários de mundo hoje, em termos de inflação, de preços, né? Mas de fato a sociedade desenvolveu isso, né? E acabou caminhando para isso, né? Ou seja, de alguma forma no passado a gente tinha relações, comportamentos, enfim, várias questões sociais do nosso cotidiano, elas eram mais sólidas, né? Mais sólidas, duradouras. Quando a gente fala né? modernidade líquida, ela vem como um oposto do sólido, né? Daquilo que é duradouro, né? Os empregos eram mais longevos, né? A gente sabe. Claro, hoje ainda tem pessoas que fazem carreira muitos anos em uma mesma empresa, até mesmo nos relacionamentos, a gente vê casamentos lá de vários anos, né, de pessoas que estão há muito tempo casadas, amizades também muito mais longevas e muito mais sólidas também. E aí quando a gente fala de modernidade líquida, ele é um oposto disso, né? A gente tem empregos aí, pessoas que não param em lugar nenhum, perfeito, né? E não por mal, mas porque realmente não se identificam. Tem várias questões que a gente comenta, inclusive no Pulso, que estão relacionados aos próprios ambientes de trabalho, enfim, relacionamentos também, né? Tipo, um dia tá com uma pessoa, outro dia tá com a outra, isso já é algo que é bem normal também na nossa, e isso não é uma crítica, é só tô retratando aqui o que acontece, que é a realidade, e assim como várias outras coisas, o próprio consumo, como você citou também, né, Mari, que a gente troca de celulares, compra roupas, enfim, descarta muitas coisas também, mas por que a gente tem isso? Por que isso aconteceu? Por que as coisas que eram sólidas hoje estão ficando líquidas, Malik, na tua opinião? Na minha opinião, eu acho que é bem na linha do que eu estava dizendo, em função dessa evolução, dessa comodidade que as coisas levaram. E existe mas também... desculpa te interromper, mas tem assim um fator principal, um fator chave que você atribui? Por exemplo, eu enxergo que a tecnologia é um dos fatores hoje que mais... facilitou com que a gente tivesse acesso a muitas coisas de forma muito fácil. Eu acredito que sim, no campo desses estímulos. Eu não sei se a tecnologia tem aquela história do ovo e da galinha, né? Não sei se a tecnologia foi criada para isso ou se a tecnologia fez com que isso acontecesse. Não, eu acredito que ela não foi criada para isso. Eu acredito que ela acabou, na medida que as pessoas vão evoluindo, elas entendem o funcionamento, né, daquilo e exploram aquilo a favor de algum interesse ou objetivo, né? E aí viram na tecnologia um potencial imenso de ativar alguns gatilhos nas
pessoas e utilizar isso com intenção. E aí eu acho que isso tem acelerado esse processo, na medida que as redes sociais, né, acabam trazendo, né, o algoritmo acaba trazendo e premiando as pessoas com dopamina aí quando elas enxergam certas coisas que nem sempre estão relacionadas à produção, normalmente estão relacionadas ao consumo, né? Normalmente estão relacionadas a esses prazeres imediatos, né? Verdade. E a busca da satisfação imediata de necessidades, que está muito mais relacionado também com um cérebro mais primitivo, né? Com aquelas conquistas mais imediatas, né? Não os resultados de longo prazo. Então, eu acredito que na verdade é uma construção, não consigo imaginar, sabe? Você falou assim, eu fiquei pensando um fator, mas eu acho que é o conjunto mesmo de coisas, de evolução, uma sociedade que disponibiliza recurso, que disponibiliza alimento, que tem segurança num certo ponto de vista, né? Que evoluiu em vários aspectos, apesar do pessoal falar que a sociedade está pior, ela não tá, né? As instituições, as leis, as regras, as coisas, né? Tem melhorado, sim. É diferente, na verdade, né? E até existe também uma pesquisa sobre isso, né? Que a gente acaba avaliando as coisas de uma forma muito negativa e, na verdade, o mundo está melhorando, né? Eu posso trazer no outro dia umas informações também sobre isso. Você quer dar um destaque ou... A gente já tá indo pro break agora, né? Mas a gente vai passar um destaque antes de ir, que é o seguinte. A gente falou de profissão aqui, de emprego também, mas olha que legal. Imagina você receber um salário mensal aí de R$17.000 para viajar pela Austrália e pela Nova Zelândia. Essa vaga existe e brasileiros podem se candidatar. O anúncio postado pela empresa americana de serviços financeiros Deal explica que a pessoa selecionada vai viajar por esses países durante 6 meses em uma van mobiliada e ficará responsável por compartilhar como é a vida de um nômade digital. Entre os requisitos estão ter mais de 3 anos de experiência como gerente de mídias sociais, influenciador ou mesmo embaixador de marca, falar e escrever inglês aí de forma fluente também, né? Saber dominar o idioma e ter carteira de motorista. Além do salário, a pessoa vai receber uma quantia semanal para pagar, né, pelas suas comidas, aí, gás e estacionamentos, entre outros benefícios. Então, a gente falando aí da pessoa que tem que suar lá no campo para trabalhar e tem essa vaga aí, né? Para poder viajar. Não sei se é para divulgar a Austrália, Nova Zelândia, ou se é algum estudo, né, algum experimento que eles querem fazer, mas eu acho que tem mais a ver com divulgação, com marketing mesmo. É isso aí. A gente vai para um rápido break, já voltamos com o Pulso. Fica aí no radinho. Estamos de volta com a coluna Pulso Empreendedor, que tem um oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bloco 2 de volta. É isso. Bora. Aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre como gerir pessoas em tempos de uma modernidade líquida, tensão volátil e vários desafios relacionados a comportamentos e características, né, dos tempos que a gente está vivendo aí. Antes tem dica aí para você ouvinte. Dica de tecnologia da AT Plus, né? É uma novidade bem interessante. Olha só, a AT Plus traz pra gente aqui no Pulso essa novidade que é a seguinte: você que estava ansioso aí para se conectar com a internet mais recomendada da cidade, aqui em Lages, a espera acabou. Agora a AT Plus tem cobertura de rede fibra ótica na cidade inteira. Então dificilmente aí, né, a AT Plus não tem uma fibra disponível. Então, se você em algum momento tentou aí, né, ser cliente da AT Plus e não conseguiu, agora chegou a tua vez. Então, entre em contato aí pelo WhatsApp 49-3240-0800 e se conecte com a AT Plus aí na sua casa, na sua empresa, para você trabalhar, se divertir, estudar, tudo numa boa aí, sem se preocupar com conexão. E não é fácil, né, Vini? São quilômetros de rede de fibra ótica, né? Infraestrutura enorme para conseguir atender a cidade, né? É um compromisso que existe. Exatamente, investimento grande aí para conseguir atender, mas vale a pena, né? Porque a gente tem aqui uma cidade com muitas pessoas aí que também abraçam as marcas lagianas, né? Isso é bem legal e a gente vê a AT Plus investindo para realmente se consolidar em Lages e quem sabe um dia, né, não tem em outras cidades também, empresa mas genuinamente priorizar Lages aqui, que é o berço da empresa também. A gente tem outro destaque que é da BeMind, lidar com pessoas. A gente está falando aqui sobre o assunto da volatilidade de atenção, da dificuldade que a gente, né, como viventes agora dessa modernidade líquida, tem, e lidar com pessoas realmente é uma tarefa bem desafiadora. Ela requer dedicação, requer tempo, estudo, feedbacks, né? Você precisa sentar com a tua equipe e desenvolver essa habilidade de liderança. Então, se você, em seu negócio, independente de qual setor seja, você precisa ser uma boa liderança, né? E como que você vai conseguir fazer isso se você está lá atolado em emitir nota fiscal, pagar boleto, emitir guia e cuidar de diversas tarefas burocráticas, né? Fica difícil realmente, às vezes,
falta tempo e também falta energia para fazer isso de uma forma legal. A BeMind, parceira do Pulse, tem soluções terceirizadas que vão ajudar você a ter mais tempo para desenvolver as suas habilidades como líder. Isso porque a BeMind é uma assessoria completa. Eles fazem a contabilidade da sua empresa, operam suas rotinas financeiras, executam processos de gestão de pessoas, fazem o RH, enfim, tudo que envolve a equipe também, e também fornecem aí um sistema ERP para deixar a sua empresa controlada, tudo em dia, com os números certinhos, você poder gerar relatórios, poder acompanhar os números. Então chama a BeMind aí no WhatsApp 499-9937-0001 ou também pelo site bemind.com.br. Ô Vini, essa dica é tão valiosa. Outro dia eu tava num café de negócios lá na CIL e uma farmacêutica bioquímica falou assim, ó, que ela tinha dificuldade de sair da parte técnica do laboratório dela para fazer a administração, para fazer o marketing, para fazer a gestão do negócio, né? E Sim. É bem isso que a BeMind faz. Então eu vejo o caso de muitos médicos, dentistas, profissionais autônomos, são profissionais às vezes estritamente técnicos, né? Que não tem tempo de cuidar do dinheiro, de cuidar da administração, dos indicadores, contabilidade, né? Então é muito mais legal quando a pessoa ela consegue terceirizar essas atividades e aí ela pode focar no core dela, onde ela é boa, né? E claro, se ela é empreendedora, ela vai ter que fazer isso de alguma forma, né? Não quer dizer que a BeMind vai empreender para ela, né? Mas ela acaba tendo um suporte muito legal. E com um custo-benefício que vale a pena, né, Malik? Porque normalmente quando você tem essa necessidade, você precisa contratar alguém. E aí, já depois a gente conecta isso aqui com o bate-papo, mas esse processo de você encontrar pessoas e não só pelo lado financeiro, mas principalmente de você adaptar uma pessoa, passar para ela os processos, treinar, desenvolver. E aí, às vezes pode chegar depois dos 2 meses ali, aquela pessoa, não me identifiquei com essa vaga aqui. Então é trabalhoso realmente, acaba sendo difícil, e a BeMind pode ajudar nesse sentido. É verdade. Voltando pro bate-papo aqui, Mari, que a gente estava falando ali sobre a modernidade líquida, o sólido do passado, né, as relações sólidas do passado versus essa liquidez. Tentamos de alguma forma atribuir, né, por que hoje as coisas são tão líquidas, mas uma coisa que eu acredito muito é que a internet ela tem um fator muito influente aí nesse processo de modernidade líquida, principalmente as redes sociais, como você mesmo citou, né, contribuem para que a gente cada vez mais tenha relacionamentos líquidos, voláteis, conhece muitas pessoas, se conecta, mas no fundo, assim, às vezes acaba fazendo com que a gente perca um pouquinho a nossa identidade e queira ser aquilo que a gente vê nas redes sociais, né? Observam muito isso, e isso para algumas coisas é bom e para outras tantas coisas não é tão bom assim, né? Você acredita também que as redes sociais elas influenciam a ponto de fazer com que as pessoas abram mão dos seus reais desejos, das suas reais vontades para seguir aquilo que elas estão vendo nas redes sociais? Primeiro, eu acho que muitas pessoas não têm uma consciência, né, de objetivos talvez, e de reais vontades, de reais, né, quando você fala assim, a real vontade dela, né, eu não sei se ela tem clareza disso, assim, né, se as pessoas de fato têm isso, mas o que me chama a atenção, assim, é as pessoas repetindo muitas coisas, muitos padrões, muita imitação, né? Uhum. Eu tenho uma coisa assim que, de alguma forma, até isso é pessoal meu, tá? Até me incomoda quando eu vejo, por exemplo, assim, as pessoas, elas talvez vejam alguém ali desfilando à beira de uma piscina com uma determinada música. E aí elas colocam aquilo como sendo o objetivo delas, talvez, e aí elas talvez vão em busca disso, conseguem ali um passeio, uma viagem, alguma coisa, e aí parece que aguardam aquele momento de poder dizer assim, ó, com a mesma música. E é engraçado que, como observador, você começa a ver a mesma cena se repetindo com várias pessoas, né? Você começa a ver assim, é a mesma música, é o mesmo cenário. Talvez uma artista famosa, um ator famoso, alguém iniciou esse processo, né? Os ditos influenciadores aí também acho que participam muito disso, mas eu acho que é justamente por essa falta também de um objetivo, né, de um propósito, de algo mais de longo prazo, né, e as pessoas acabam entrando nessa onda achando que é isso aí mesmo, né. Eu acredito assim que a internet, como você falou, ela foi de fato assim um marco muito forte por disponibilizar tão facilmente, né, o dia a dia das pessoas ali, né? E eu acho que existe no ser humano uma coisa de imitação, no sentido de que a própria criança, quando está no seu processo de desenvolvimento, Sim. ela imita os pais, né? Muitas vezes ela vai buscando isso no seu processo de aprendizado. Eu acho que quanto mais consciente a pessoa se torna daquilo que ela é, e aí vem muito a questão do autoconhecimento, né? Vem muito a questão
de conhecimento também, de estudo, né, de outras coisas externas, né, a pessoa acaba tendo um embasamento para ela saber aonde ela quer chegar e perceber como esses movimentos da internet ajudam ela a chegar àquele objetivo ou não, né, como essas reproduções, né, de dancinhas, de coisas ajudam elas a chegar ou não naquele objetivo que é um objetivo de fato importante para ela. Né, mas me assusta um pouco e me preocupa, né, a forma como as coisas têm acontecido, e eu acho que é reflexo disso, né? As pessoas acabaram tendo à disposição ali muita informação, muito conteúdo, e talvez exista uma dificuldade de selecionar. Tem uma participação interessante aqui que eu quero colocar aqui também. Vamos lá, compartilha com a gente. A psicóloga Susana Hall, que também é conhecida como vulga minha mãe também. Mas é uma ouvinte aí, participante também do Pulso, já esteve conosco. Um beijão pra Suzana aí também. Ela tem acompanhado o programa aí conosco, né? Ela dá um exemplo assim, ó. Minha mãe fazia a massa de pizza pela manhã, para comer à noite. Hoje, né, o pedido, por exemplo, do Disque Pizza ali facilita o desejo satisfeito no momento, né? Então a pessoa, tô com vontade de comer pizza. E não é nem o Disque, tá, mãe? Já tem o iFood, não, tô brincando. Tem iFood, tem essas... iPhone, Delivery, Delivery Much, enfim, os aplicativos aí, né? E aí a pessoa tem a satisfação imediata daquilo, né? E antes tinha que planejar. Por isso a tolerância à frustração atual é mínima, diz a Suzana aqui, minha mãe, né? Por isso essa tolerância é mínima. Eu acho que é um pouco isso, assim, né? As pessoas acabam vendo as coisas ali e vão em busca disso de uma maneira muito rápida. E as coisas ficaram de fato muito fáceis, né? E quando a gente fala de, pegando um pouquinho dessa questão da internet e do poder que tem a mídia de forma geral, né? Mas atualmente a internet para mim, assim, é o principal canal de influência hoje de comportamentos e a gente vê muita questão de marcas ali, tem uma série de fatores que acabam influenciando as pessoas em vários sentidos. E aí eu acho que não é ruim você ver coisas na internet e querer fazer igual ou querer repetir aquilo, até porque eu já me peguei várias vezes assim repetindo coisas que eu vi na internet que eu achei legal. A questão é o que você está seguindo, né? E o que você está fazendo e qual que é a intenção real daquilo, sabe? E aí tem essa questão, né? De as pessoas, talvez, foi citado ali na pergunta, talvez perderam o foco daquilo que elas realmente querem, daquilo que elas realmente são, sabe? Para se tornarem coisas que elas veem na internet e acham mais legais. Tem uma frase, né? Uma palestra até do Daniel Keller que eu acho muito interessante, onde ele fala um pouco sobre os memes, né? E de forma bem breve ele explica que os memes vêm da memética e vêm de um sentido de que você repetir constantemente alguma coisa vai de alguma forma influenciando e mudando o comportamento das pessoas sem mesmo elas perceberem, né? E aí existe de fato no algoritmo, né, das redes sociais ali uma tendência de oferecer aquilo que as pessoas acabam gostando mais, e de fato estudar assuntos complexos, coisas difíceis são mais demoradas de serem absorvidas. É óbvio que os gatilhos no cérebro da pessoa ali, para aquelas recompensas rápidas, por exemplo, de ver uma paisagem bonita, uma música, uma coisa mais, né, mais rápida, acaba premiando e a pessoa acaba vendo mais aquilo. Então existe também, parece que um reforço, né, ao ficar vendo aquilo, vai reforçando ainda mais a visão dessas coisas. Eu acho que entra num ciclo de repetição que a pessoa, como você falou, não percebe que ela vai sendo levada por aquilo, né? Ela vai sendo levada de uma forma natural por aquilo. Já alguns especialistas falam que existe intenção por parte do TikTok e das redes sociais em provocar isso nas pessoas, né? Como se fosse assim, mais tempo consumindo, mais tempo prendendo as pessoas ali, né? E existe um interesse nisso por vários motivos. Um deles é o dinheiro, né? Essas redes querem manter as pessoas ali, né? E elas estão conseguindo uma taxa de sucesso dessa forma, mas também existem alguns números que assustam. A gente tem o QI da nossa civilização diminuindo pela primeira vez na história. A gente vinha num ciclo de ascensão da inteligência, né? A sociedade estava ficando cada vez mais inteligente. E aí a gente percebe hoje uma queda nisso, né? Em decorrência do quê, né? Se a gente tem a internet como o grande marco, né, dessa civilização agora, né? Se a gente tem justamente esses aspectos, né, de tudo imediato, tudo rápido, tudo muito líquido, dá para fazer uma correlação e imaginar que de alguma forma, né, essa sociedade que a gente está construindo está tornando as pessoas, vamos dizer assim, passando mais tempo com coisas
fúteis, com coisas tolas, né? E não desenvolvendo as capacidades que talvez elas poderiam. Não né? É um pouco daquela visão já... Eu fui mal nas disciplinas de história e os professores que depois me cobrem sobre isso, mas eu lembro de, em algum momento da história, acho que na Europa tinha lá o pão e circo, né? Então me parece que é um pouco disso também, sabe? Vamos deixar a galera aí entretida, vamos deixar eles se divertindo, porque de fato é legal, eu mesmo, a gente troca bastante, né, Malik, ali. A gente gosta memes, dos memes, né? Engraçados, e brincadeiras também. Mas acho que tem um limite para isso também. E eu queria perguntar para você, assim, Malik, pra gente refletir um pouquinho. A gente contextualizou um pouquinho do cenário, falamos sobre modernidade líquida, falamos um pouquinho agora sobre, né, a internet, as redes sociais, a influência que isso tem hoje na vida das pessoas e, enfim, em vários aspectos. Mas acontece que a gente tá com toda essa galera, inclusive nós mesmos estamos aí no mercado, a gente está trabalhando e trazendo para uma realidade mais de mercado, assim, né? O que de fato as pessoas estão buscando hoje dentro das empresas, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nos seus comportamentos, enfim, o que para você as pessoas têm buscado e como que a gente pode fazer hoje com as frentes em que atuamos, né, para oferecer para essas pessoas aquilo que elas querem de uma forma legal, de uma forma consciente também. Eu não sei, eu acho que esse movimento de internet mostrou todas as possibilidades, né? As pessoas conseguem ver de uma forma rápida todas as possibilidades que um ser humano pode ter. E elas talvez sentiram isso, né? Que elas poderiam ser outras coisas e não ficarem restritas a algumas regras, né? E algumas coisas que talvez na visão delas parecia antiquado ou que não estava mais satisfazendo elas. Acho que as pessoas também, por atingirem, né, um nível, vamos dizer assim, né, de segurança, de alimentação, né, aquilo que eu falei da pirâmide de Maslow, assim, de achar que algumas necessidades já estão supridas na nossa sociedade por um grupo cada vez maior de pessoas, eu acredito que elas estão em busca de realização. O difícil é porque essa realização ainda não está clara na mente das pessoas. O que é a realização para elas? É ser o CEO de uma empresa. E aí ela, talvez justamente pelo que a Suzana colocou ali, tá tão acostumada a dizer assim: pizza, quero pizza, eu peço, eu recebo na hora. CEO de uma empresa, eu quero ser CEO de uma empresa, eu peço, estralo os dedos e eu tenho que me tornar CEO de uma empresa. E como é que eu não tô me tornando? Né? Então acho que a dificuldade no mundo dos negócios e nas famílias talvez seja essa, porque ela quer se tornar fluente em algo ou especialista em algo, né? E é um processo, né? A gente pode ver a jornada das pessoas dentro das empresas de antigamente, como você falou, relações de 30 anos, 40 anos para se tornarem, né, grandes especialistas em algum assunto, o número de livros de estudo, e mesmo para falar de um assunto como a gente está abordando hoje aqui, a gente está exercitando algo que com certeza tem especialistas e pessoas que teriam mais propriedade para falar, mas a gente tem consciência, né, de que é um nível de abordagem, né, não nos consideramos necessariamente especialistas num assunto, é uma sociedade que tem uma visão muito imediatista. Fazendo uma comparação com algumas sociedades orientais que têm uma visão diferente, isso tá até na forma de pensar, né? Em algumas coisas mais essenciais. Por exemplo, né? Você pega um brasileiro hoje, e eu vi um artigo bem interessante sobre o assunto. Um brasileiro que começa a fazer natação. Em uma semana, ele chega pros amigos e diz assim: não, eu sei nadar, eu tô nadando, né? Eu sei nadar. E numa sociedade oriental, por exemplo, vamos pegar o Japão, que era o exemplo do artigo lá, dizia de um menino que iniciou um processo de natação e nos primeiros momentos ele alega estar aprendendo a nadar. Né? Então assim, ele está aprendendo, ele está num processo de aprendizado. Então acho que esse imediatismo acaba afetando muito. Acho que os orientais estão um pouco mais preparados para isso do que a gente, porque compreendem e observam mais os ciclos naturais também. E aí eu falo da própria medicina deles, a forma como eles enxergam o corpo, a natureza, claro, também com suas exceções, mas são sociedades que enxergam isso um pouco melhor e acho que tem mais atenção pro conteúdo que elas estão. Mas voltando para a questão dos negócios ali, né, que era a pergunta fundamental, eu acho que é muito difícil no momento atual para os líderes, para as empresas conseguir satisfazer esses desejos, porque eles são muito imediatos,
né? Porque muitas vezes eles não correspondem ao nível de qualidade. Então você pega um jovem formado numa profissão, pode ser arquitetura, engenharia, medicina, qualquer profissão que você imaginar, um técnico, ele talvez espere sair dali empregado ganhando muito, e ele quer muito reconhecimento às vezes pelo pouco que ele faz, né? Então é um desafio que a gente vive hoje. Eu acho que essa parte empresarial a gente pode comentar mais no terceiro bloco. Tem um complemento também aí pra gente falar sobre isso, que a gente vai voltar no próximo bloco falando sobre propósito, continuando o que a gente tá falando aqui também, mas fica aí com a gente, pega mais um cafezinho aí, dá uma relaxada, volta logo aí que a gente tem mais o terceiro bloco do Pulso Empreendedor. E tá rolando um sorteio, né? Tem um sorteio rolando aí, né, Mari? Que quer reforçar pra gente aí? Vamos reforçar esse sorteio. Olha só, no dia 4 de outubro, a partir das 18h30, tem um evento super legal, cenário econômico e oportunidades para a Serra Catarinense. A palestrante é a Estela Benetti, ela vai falar então aí sobre economia, sobre essas oportunidades. Ela é jornalista de economia pela NSC, pelo Diário Catarinense, pela Rádio CBN, e nesse evento que a CIL está organizando aí, os associados pagam 25 e os não associados pagam 40 para poder ter acesso aí a esse conteúdo bem legal, presencial, lá na Associação Empresarial de Lages. O ouvinte do Pulso que tá ligado, que postar uma foto do seu radinho aí, acompanhando o Pulso, então, ele tem que marcar o @Pulso Empreendedor, @ACIL Lages. É ACI_Lages. Underline Lages, isso, né? Aí. ACIL Lages e também @RC7. Ele ganha de presente um ingresso aí, então, para esse evento, cenário econômico e oportunidades. É @Rádio RC7. Rádio RC7 Perdão. o @. Então marca a gente aí, só tem mais um ingresso, tá? Um ouvinte aí já levou o ingresso. Você quer anunciar aí quem é que vamos anunciar? Aqui? Anunciamos na volta do break, então. Vamos lá. Degolar mais. Estamos de volta com a coluna Pulso Empreendedor, agora 9h16, com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. De volta para o terceiro bloco. Para o terceiro bloco. Voltando então aí, né, com a audiência dos amigos aí, Christian Paul e Marlon Beretta escutando a gente. Um abraço pros amigões aí que estão conosco aí, muitas pessoas aí de peso ouvindo, né, a audiência aí elitizada, mas temos que aumentar um pouco o nível do programa pra oferecer pra essa galera um conteúdo aí condizente. O pessoal aí que tá escutando o Pulso aí conhece diversas áreas, né, de bacana, gestão. Né? O Marlon, por exemplo, ele participa aqui do Papo de Copa, é professor de educação física. O Christian é empresário no setor de tecnologia, automação industrial e também, então, uma audiência bem diversificada aí, grandes amigos, abraço pra todo mundo aí. Antes de vocês entrarem no assunto do terceiro bloco, reforcem mais uma vez o sorteio, que é a última oportunidade pro pessoal participar. Então tá, pessoal, tá rolando um sorteio pro evento aí. Quer falar sobre o evento, Mari? Você que tá mais conectado com a CIL aí? Então, no dia 4 de outubro, a gente vai ter um evento na Associação Empresarial de Lages aí, que é o cenário econômico e oportunidades para a Serra Catarinense, com a Estela Benetti, palestrante, jornalista de economia na NSC, Diário Catarinense e Rádio CBN. O evento acontece a partir das 18h30, no dia 4 de outubro, tem um custo de R$25 para associados da CIL e 40 para não associados, mas ouvinte do Pulso pode ganhar um ingresso aí, tem somente um ingresso agora para você ganhar, é simples, vai no teu Instagram aí, posta a foto do teu rádio, seja no carro, em casa, enfim, digital também, marca o @Pulso Empreendedor, @ACI_Lages, que é o Instagram da ACIL, e @Rádio RC7, marca os 3 perfis aí e tá na mão o ingresso, é só a gente combinar no direct ali que a gente entrega pra você. Um ouvinte já pegou aí o ingresso, deixa eu só achar o nome dele aqui, rapidinho, vai passando pra nós aí dica financeira, Sicredi, volatilidade, relações superficiais, as pessoas, né, mudam de ideia muito rápido, mudam de trabalho, mudam de relacionamento, mas quando a gente fala de dinheiro, elas querem solidez, muita solidez, ninguém quer ter seu dinheiro em risco e por isso o Sicredi é uma ótima opção para todas as soluções financeiras que você precisa, conta física, digital, crédito, pagamento, recebimento, cheques, seguros, cartões, Pix e além de um planejamento e atendimento personalizado para você. Cuide do seu dinheiro com a primeira cooperativa de crédito do Brasil, sólida e segura, físico ou digital. Liga lá no telefone 4932899800 ou visita uma agência mais perto de você. O ouvinte que levou o ingresso foi o Luiz Gustavo Costa. Um abraço, Luiz. Só a gente combinar aí, a gente vai te chamar você ali no Instagram, a gente combina para te entregar o ingresso. A gente tem um destaque do Pulso agora que é o seguinte: o Fundo Soberano de Abu Dhabi
Mubadala anunciou na última sexta-feira, dia 23, que está retirando da mesa a oferta pública de compra das ações da Zamp para assumir o controle da operadora de redes do Burger King e Popeyes no Brasil. O motivo alegado foi a falta de transparência do Restaurant Brands International, RBI ou RBI, como queiram, o dono das marcas, que não teria dado garantias de que as lojas seguiriam no Brasil com a Zamp. A desistência da Mubadala acontece 2 dias após o grupo de fundos, que representa 22,6% do capital total da Zamp, se posicionar contra a proposta do fundo. Antes, o Conselho de Administração da Zamp já tinha decidido sugerir aos acionistas da empresa que recusassem a proposta de compra. E talvez você está aí pensando, né? Nossa, né? Grandes fundos aí de investimento comprando e fazendo propostas, isso acontece, a gente anuncia aqui no Pulso, mas você não precisa ser um multimilionário para poder comprar uma empresa inteira, né? Você pode comprar aí pedacinhos de várias empresas gigantes, seja do Brasil, seja do mundo, e ganhar dinheiro com isso. Como é que a gente faz para fazer isso, Mário? Então, você pode ser dono de banco, de metalúrgica, de mineradora, agronegócio, indústria, empresa de tecnologia, tudo que você imaginar. Para fazer isso, Vini, respondendo a tua pergunta, é só você entrar no mercado de ações, né? Muita gente não entende como funciona exatamente, nunca viu ali, né, uma ação, né? Ela acha que às vezes vai pegar um papel impresso ali, que é o título, né? Até existiam empresas com esses títulos assim, mas hoje tudo você consegue operar no digital, basicamente tudo. E aí as pessoas acabam tendo medo, porque também escutam pessoas dizer que perderam dinheiro na bolsa, né? Mas o fato é que não funciona assim. As empresas que têm ação na bolsa, elas cumprem regras, divulgam seus resultados com transparência, além dos seus indicadores aí também. E aí os analistas, né, os assessores da Nipur vão olhar esses indicadores e vão te orientar a respeito dessas ações. Então você pode comprar pedacinhos, lotes de frações, lotes de ações ou frações delas, e aí você vai adquirindo aos poucos pedacinhos dessas empresas, né? Então, através dessas ações. Semana passada, por exemplo, eu comprei ações por R$9 de uma determinada empresa, que eu não vou citar porque não é uma recomendação de compra aqui, mas eu comprei ações por R$9. Então você consegue, com qualquer valor praticamente, comprar pedacinhos de empresas pela B3. E aí participa dos resultados dessas empresas também, né, Mário? Esse é um ponto legal. Você tem direito a dividendos, né, aos lucros distribuídos aí, né, juros sobre capital. Dependendo de cada empresa, ela faz isso de uma forma diferente. E isso tudo é informado, né? É sabido, existem números, né? As médias também, um histórico dessas empresas, então é muito seguro, né? Claro, se tiver alinhado com o teu objetivo. Chama a Nipur no Instagram, @NipurFinance, 499-9956-8641. Voltamos pro nosso bate-papo, Vini? Voltamos, mas é só anunciar que o segundo ganhador do ingresso já saiu, que é o Christian Paul mesmo, nosso amigo que tá tava de ouvido, aí, já mandou ali, já garantiu, então. Show, Christian. Não deu mais, mas na próxima a gente traz, deu bastante resultado. Vou trazer mais coisas pra sortear aqui no curso, Bem, ô Malik, falando sobre investimentos, conectando com o que eu queria falar contigo agora, eu acho que é um assunto muito, assim, ele ficou muito em alta nos últimos tempos, que é o tal do propósito, né? A gente vê aí pessoal da área de psicologia, os coaches, enfim, pessoas que trabalham assim pra animar a galera, né? Falando sobre, você precisa ter um propósito. E aí eu, Vinícius, né? Eu sinceramente eu tenho muita dificuldade, cara, de definir um propósito legítimo, assim, porque na minha opinião, né? Dentro do que eu acredito, eu tenho a sensação de que a gente tem propósitos diferentes em papéis diferentes da nossa vida. Então eu tenho um propósito como profissional, quando eu vou, por exemplo, lá na Nipur para investir, eu tenho um propósito lá naquilo que eu quero fazer com o meu dinheiro, quando eu tô com a Lari, com a minha esposa, com a minha família, eu tenho um propósito para minha família também. Então eu acredito que é difícil você determinar uma única bandeira, e aí nem sei também, quero perguntar para você, pra gente discutir sobre isso. É saudável, será você ter só um propósito, só uma bandeira ali e defender aquilo, e será que isso não pode te prejudicar nos outros papéis da tua vida? Por exemplo, se eu citar um exemplo para você, eu tenho um propósito de ser, você citou, né, CEO de uma grande corporação, e aí eu coloco aquilo como a minha meta profissional. Eu tenho certeza que uma pessoa que determina isso e trabalha duro para isso vai chegar lá. Certo. Mas a que preço, né? E passando por cima do quê? Será que isso é saudável? Como que você enxerga essa questão do propósito tão falado, Mário? Primeira coisa, é mais um movimento da modernidade líquida que a gente vive, das repetições aí, né? As pessoas veem esse negócio de propósito, daí elas entendem que elas também precisam ter isso, e elas têm que encontrar, e todo mundo tá encontrando, eu também preciso, né? E aí coloca já como um peso, uma obrigação. Eu acho que não é assim. Então esse é um primeiro ponto, né? Segundo, você falou uma verdade.
a gente exerce diferentes papéis, então o propósito pode sim ser um propósito profissional, um propósito dentro, né, das relações afetivas, né, da construção de uma família. Você tem diferentes propósitos, não precisa ser um único propósito. E às vezes ele é mais simples, né, Mike? Desculpa te interromper, porque assim, cara, uma das coisas que eu gosto é tentar fazer o bem para as pessoas, tentar, nem sempre faço, né? Mas eu posso fazer isso, tipo, e às vezes as pessoas complicam, né? Tipo, às vezes é mais simples do que parece, né? E você fica, e através do teu trabalho, da tua família, dos teus ambientes onde você está envolvido, você consegue fazer isso. Mas pode continuar. Não, desculpa. mas perfeito, eu acho que é isso mesmo, sabe? Às vezes não precisa existir um grande propósito. Algo muito complexo também, mas, né? De fato, quem sente tocado por essa intenção, por essa vontade de encontrar o seu propósito, claro que vai viver com mais plenitude. Por quê? Né? Uma vida sem propósito é uma vida desgovernada, é um navio sem direção. Sim. Né? Então, claro que a gente precisa de propósito dentro das diversas áreas da vida, e se você tiver um nível de autoconhecimento, quem sabe você consiga linkar aquilo que as pessoas falam, né? De vocação, de talento, de desejo. Se tudo isso está combinado, aí talvez surja o grande propósito. E eu vejo que muito mais uma descoberta, né? Fruto do autoconhecimento e da evolução, da caminhada também, do exercício, né, dessa caminhada de se tornar um profissional melhor, de se tornar um pai melhor, enfim, eu acho que tudo isso passa a se tornar uma descoberta. Agora, o problema é justamente se tornar uma obrigação, uma repetição, ver o propósito de alguém e achar que aquele também pode ser o seu propósito, né? Eu acho que esse é um ponto que preocupa. E às vezes eu acredito, e se tiver algum profissional, alguma profissional que tenha mais propriedade para falar sobre propósito, mas eu vejo que as pessoas confundem muito o propósito com as suas metas de vida, que são, na minha opinião, coisas diferentes. Eu acho que o propósito ele é bem mais complexo do que a gente. Eu falei, por exemplo, meu propósito é ser CEO de uma grande empresa, ou meu propósito é ter uma família, ou meu propósito é viajar pelo mundo todo. Na minha opinião, isso são metas, não é o propósito da pessoa. Talvez o propósito ele está muito mais conectado com quais são as suas intenções e como você se comporta durante a caminhada para você atingir seus objetivos, perfeito, sabe? E isso é muito difícil de definir, cara. Eu acho que faz sentido o que você tá falando. Tem uma dica aí, né? O Haroldo Dutra Dias tem o canal Odisseia, onde ele fala sobre propósito, onde ele fala sobre a busca disso, né? E como que a gente pode exercitar as nossas atividades para caminhar nisso. Agora, vendo vídeo de dancinha no TikTok, você não vai encontrar o teu propósito. Dificilmente. Então, né? A gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente também tá absorvendo e vivendo. Eu acho que é muito preocupante dentro dos tempos que a gente vive, né? Agora, falando um pouquinho também da questão dos negócios, né? A gente tem percebido, né, Vini, esse desafio não só das pessoas, mas das empresas também. Verdade. E aí, quando a gente tem uma empresa que também não tem propósito, isso se torna muito difícil. Eu ia falar sobre isso, cara. Porque desculpe, mas eu tô só te interrompendo. Não, já. Vai. Mas, cara, é que a gente vê, assim, muitas empresas, muitos empreendedores falar, pô, tá difícil de eu reter os talentos, o pessoal não quer trabalhar aqui na empresa, e aí você começa a perguntar para essas pessoas o que a empresa quer e as pessoas não conseguem responder. Então, como que você vai criar uma empresa onde as pessoas querem seguir carreira ali dentro, se a empresa não sabe para onde ela está indo, né? Se você não tem um propósito claro, os objetivos claros da tua empresa e como você conduz as coisas. Então, é muito fácil às vezes você culpar o mercado, culpar as pessoas, culpar, enfim, N fatores, sendo que você, como liderança da empresa, ou as lideranças da empresa, né, no caso de mais pessoas, perfeito, ainda não sabem exatamente para onde querem e não estão alinhados, né? Eu acho que esse ponto é importante. Então, assim, vamos fazer um resumão, porque a gente, enfim, até no começo tomou muito tempo ali repetindo algumas coisas, mas basicamente a gente vive um tempo de uma modernidade líquida, onde as relações são muito voláteis, rápidas, transitórias, né? As coisas são muito descartáveis. Está muito ligado com a facilidade de obter as coisas. Sim. Né? Qual é o exemplo que a ouvinte disse ali, né? Eu quero uma pizza, eu peço, eu recebo, né? Mas na vida nem tudo é tão fácil assim. Isso também gera uma sensação, vamos dizer, de impotência ou de frustração nas pessoas, a qual elas não estão acostumadas, elas não sabem mais lidar com isso. Sim. Elas estão em busca de uma realização, mas elas não têm um propósito talvez claro. Então elas entram numa empresa sem saber exatamente
o que buscam, elas querem se sentir valorizadas, mas ao mesmo tempo a empresa também não fornece um propósito claro, não diz exatamente aonde quer chegar. Então vamos lá, para resumir, num tempo de modernidade líquida, as empresas precisam ter cada vez mais objetivos claros, para que as pessoas que entrem ali conectem de fato ou não, porque elas não vão ter tanta clareza sobre isso, mas se tocar elas vão saber. Perfeito. Então a gente precisa ter muita clareza nos objetivos, nas metas, e principalmente a liderança tem que se capacitar muito para que ela consiga perceber tudo isso e também dê uma direção. Em tempo em que as pessoas estão muito influenciadas, a liderança aparece também como uma figura que pode orientar para algo positivo. Então, transcender até mesmo a relação profissional, né, Malik? Perfeito. Senta lá com o teu colaborador, independente de cargo, pergunta para ele assim, ô fulano, ou fulana, por que você está aqui na empresa? Aonde você quer chegar? Né? Como que a empresa pode ajudar você a alcançar os seus objetivos de vida, a cumprir com o teu propósito? Cara, é uma pergunta simples, mas faz com que a pessoa perceba e que você, como empresa, como líder, está aberto aí a construir junto com ele, né, e com ela, e chegar onde ambos querem, unindo esses propósitos, digamos assim, né? Perfeito, ótima colocação. Acho que dá para encerrar o programa com essa colocação. Não gostaria de encerrar. A gente agradece os ouvintes. A gente vai fazer mais bate-papos como esse. Se você gostou, manda pra gente aí, diz a parte do programa que você gostou. Se você não gostou, que você não entendeu também, né? Manda seu comentário também pra gente melhorar. Agradecimento aos apoiadores do programa Orion Parque Tecnológico, Wind Digital. Um grande abraço, segue o Pulso. É isso aí, na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.